Bom dia a todos, meu nome é Jefferson Ostrufka, né? Estou atualmente como presidente da Sexta União Regional Espírita, o órgão que está responsável por essa atividade de hoje, nosso Encontro Regional Espírita. Então sejam todos bem-vindos, já contigo aí. Então, nosso bom dia a todos. Então, hoje nós contamos mais uma vez com a presença do nosso irmão Márcio da Cruz, mas nós vamos então agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo e aqui estarmos para podermos dar continuidade nessa nossa tarefa, nessa caminhada evolutiva. Agradecer a Jesus, mestre e amigo, por com certeza, através desses mensageiros, estão conosco também, os nossos anjos de guarda, os nossos protetores, por ter nos auxiliado até este momento e com certeza irão continuar com essa tarefa, pois eles assumiram. Nós pedimos escusa se nós não damos a devida atenção, mas solicitamos continue insistindo conosco. E também a espiritualidade que comanda esse trabalho, o nosso muito obrigado. Então, nós vamos apresentar o nosso amigo Márcio da Cruz. Ele é fundador e trabalhador do SELF, Sociedade Espírita Laços Fraternos, desde 2003. Atualmente, ele está vice-presidente da União Regional Espírita Metropolitana Norte, de Curitiba, da Federação Espírita do Paraná. Né? Também conselheiro do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, IDEAC, com sede em Curitiba. E, profissionalmente, ele é engenheiro civil. Menino Márcio, a palavra é sua. Antes de quaisquer considerações, nossos votos de bom dia a todos, de que seja hoje uma atividade produtiva, esse encontro regional da Sexta URI, da FEC. São amigas e amigos muito queridos, pelos quais nutrimos carinho há muito tempo. Já por diversas vezes estivemos em Santa Catarina e em todas elas fomos muito bem acolhidos, com a necessária e devida caridade que os irmãos prestam a todos e também a nós. E guardamos essa memória afetiva, razão pela qual, quando o convite nos chegou, não hesitamos em atender, justamente para podermos reiniciar e reconstruir esses laços que devem sustentar o nosso movimento, manter as instituições abertas como portas de consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos buscam e nos buscarão, porque a dor não entra em recesso, o sofrimento não fica em isolamento social, precisarão de mãos sempre operosas, e essas mãos são as nossas mãos também. Quando sugerimos o tema Caridade em Família, nós o fizemos por uma razão bem específica, justamente porque nós mesmos, embora de família espírita, tínhamos dificuldade na conceituação filosófica espírita do termo caridade. E eu gostaria de contextualizar, primeiro, né, colocando essa discussão dentro de uma outra discussão extremamente importante que Kardec começa a fazer logo na abertura da quarta parte de O Livro dos Espíritos, quando ele debate com os espíritos o tema da felicidade, que se constitui um objeto de muito estudo sobre o qual se debruçaram pensadores, filósofos de todos os tempos, as próprias religiões com suas filosofias particulares, né? A ciência acadêmica, a medicina, a psicologia, as ciências sociais. O tema da felicidade é explorado por Allan Kardec de maneira magistral, assim como o conceito filosófico sofisticado e extremamente abrangente que Allan Kardec faz da caridade. Ele começa a quarta parte perguntando se a felicidade completa é possível na Terra. E os espíritos respondem que não, visto que a Terra é um planeta de expiação e de provas. Então a Terra tem uma classificação, isso não é novidade nenhuma para vocês, uma classificação de planeta de expiação e provas, ou seja, é um planeta onde ainda habitam espíritos imperfeitos, em cujo comportamento, em cujos sentimentos predomina o desejo do mal. Nós não temos ainda exclusivamente o desejo do bem. Somos espíritos da terceira ordem. Nós não vamos aqui aprofundar essa classificação paramétrica que Kardec faz, lá no item 200, no item 100 do Livro dos Espíritos, mas para quem deseja entender por que Allan Kardec classifica os espíritos em três ordens, isso começa a esclarecer muitas das posições que os espíritos adotarão nessa quarta parte. É bem interessante estudar isso como fundamento
para que a gente entenda por que Allan Kardec discute a felicidade possível na Terra nesses termos. Mas não é possível a felicidade completa. No entanto, os espíritos dizem que é possível uma felicidade, tanto quanto o planeta permita. Então, é possível ser feliz, não completamente feliz. E logo depois, Allan Kardec avança nessa discussão, né, para perguntar se existe uma medida, uma soma, uma fórmula de felicidade, né, que contenha todos os requisitos necessários para uma vida minimamente feliz na Terra. Ele considera na pergunta que aquilo que é felicidade para uns pode ser a desgraça para outros. Então existe uma soma, uma medida de felicidade comum a todas as pessoas na Terra? E os espíritos respondem sim. Para a vida material, a posse do necessário seria o primeiro requisito. Para a vida moral, para a vida do espírito, dois outros requisitos são indispensáveis: a consciência tranquila e a fé no futuro. Sem aqui nos aprofundarmos também no primeiro requisito da vida material, eu só gostaria de chamar a atenção para um detalhe que às vezes passa despercebido. Se nós formos elencar o rol de necessidades para a vida material, né, nós facilmente anotaremos o ar como necessário, sobretudo nesses tempos aí de máscara e pandemia. Nós anotaremos a alimentação, o calor, o sol, a água, dinheiro também é necessário para a vida material, não tem como escapar disso muitas vezes. Necessidade é tudo aquilo de que não podemos prescindir para a integridade do próprio corpo. Mas Allan Kardec, no item 938 de O Livro dos Espíritos, faz uma anotação que se antecipa praticamente em 100 anos à ciência acadêmica, porque somente lá pelos anos 1950 é que o psiquiatra René Spitz, nos Estados Unidos, na Universidade do Colorado, depois de extensas pesquisas realizadas com crianças para compreender a psicogênese, né, dos transtornos na fase adulta que estão ligadas à fase infantil. Ele vai ser o primeiro a afirmar que o amor, o afeto, são uma necessidade para a vida material da criança e do indivíduo adulto também. E Allan Kardec, no item 938 de O Livro dos Espíritos, nos solta essa pérola. A natureza deu ao ser humano a necessidade de amar e de ser amado. Então, são 100 anos antes, pois a ciência acadêmica vai fazer o seu esforço, porque esse é um objeto do escopo da pesquisa da ciência acadêmica, mas os espíritos já garantem que para o ser humano, portanto, para o espírito no corpo, para a vida material, o afeto, o amor, é uma necessidade. Uma necessidade que deverá ser colocada ao mesmo nível das outras necessidades. Só por essa informação, vocês já podem analisar em que se constitui a falta, ou qual a consequência da falta de amor para uma sociedade, ou qual a consequência da falta de amor para uma criança. O espírito Blaise Pascal, em O Evangelho segundo o Espiritismo, dirá que a falta da circulação, por exemplo, do amor transubstanciado na caridade, né, trará insegurança social, né, alimentará a agressividade, as guerras, a violência urbana. Quando houver o amor circulando, em forma de fraternidade e de caridade, nós reduziremos as tensões sociais. E a segurança e a estabilidade social, né, elas se construirão a partir dessa base. Logo, para nós, espíritas, que estamos atentos a essas informações, né, será muito importante fazer com que o amor circule novamente no tecido social, em forma de gentileza, em forma de recuperação ou resgate da nossa capacidade de sermos gentis, de dialogar com as pessoas. Vocês já imaginaram uma cidade como Curitiba, reconhecida como uma cidade fria, negligente, indiferente, o que seria no elevador conversar com as pessoas, cumprimentá-las, ser gentil nas ruas, ser gentil com as pessoas, né, que nos atendem nos supermercados, nos bancos. Blaise Pascal faz essa defesa fascinante, como um espírito que tem um lugar de fala na segunda ordem da escala espírita, o espírito superior, né, o seu texto é um texto sintético e profundo. Bom,
Isso para a vida material. E aí, para a vida moral, a felicidade também, né, será composta por dois outros requisitos. Falamos da fé no futuro e da consciência tranquila. Eu quero adiantar aqui às amigas e aos amigos que a família é o campo, inclusive, para a construção desses requisitos. Na família nós temos afeto, na família nós temos necessidades materiais atendidas, na família nós podemos estimular a construção de uma fé raciocinada em relação ao futuro, por conta das nossas convicções consolidadas, da continuidade da vida após a morte, da reencarnação. E nós podemos, na família também, exercitar este, que é um item, ou da consciência tranquila, um pouquinho mais desafiador. Como seria ter a consciência tranquila para assegurar essa soma de requisitos para uma vida feliz na Terra? Bom, sabemos, por Allan Kardec, que a consciência tranquila decorre dos deveres morais retamente cumpridos. E os deveres morais estão consubstanciados nas leis morais por Allan Kardec, inclusive trabalhadas e debatidas em mais de 300 perguntas e respostas na terceira parte de O Livro dos Espíritos, e logo depois desdobradas, né, em forma de um estudo detalhado, com dissertações, opiniões, mensagens as mais diversas dos espíritos superiores, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec trabalhará todas essas leis. Mas o que me surpreendeu, né, é que, quando estuda o tema especificamente da caridade, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, né, Allan Kardec nos oferece aqui uma pérola. Fora da caridade não há salvação. É o que nós vamos encontrar no estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não é novidade para ninguém, né? Colocamos na nossa camiseta, no adesivo do carro, no outdoor. Agora, o que chama atenção vem a seguir, Everson. Temos o texto aqui do item 5, do capítulo 15, e o que chama atenção vem lá embaixo. Se para termos consciência tranquila, nós precisamos cumprir os deveres morais, olha ali, todos os deveres do homem, do ser humano, se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, o que Allan Kardec nos oferece aqui é um atalho. Todos os deveres. Como Allan Kardec é filósofo, ele constrói a filosofia do Espiritismo nas suas obras, as 22 publicações que ele faz entre 1857 e 1869. Se ele dissesse que são alguns deveres apenas, ele os colocaria aqui. Mas ele fala em todos os deveres morais do homem se acharem resumidos na expressão fora da caridade não há salvação. O que nos ocorre, então? Se todos os deveres morais, se todos os deveres nossos para a obtenção da consciência tranquila se acham resumidos nessa máxima, eu preciso agora entender o que é a caridade. E como eu posso aplicar a caridade para que eu construa essa consciência tranquila. E eu, quando não tinha muita experiência lá na minha juventude, eu ia ao dicionário. Era um equívoco muito comum meu ao estudar Espiritismo, e o dicionário define a caridade a partir do senso comum, como sendo compaixão para com os vulneráveis, como sendo o atendimento e a beneficência que nós prestamos às pessoas que estão numa condição pior do que a nossa. Se for isso, está fácil. E se está fácil, por que é que nós não estamos com a consciência tranquila, como espíritos da terceira ordem ainda? É porque o conceito do dicionário é um conceito impreciso. E como a obra de Allan Kardec é uma obra precisa, é muito importante que a gente busque os conceitos dentro da sua própria obra. Então, aqui, para a gente não discutir nem o termo salvação, que a salvação proposta pelos espíritos não corresponde à salvação da tradição religiosa, a salvação seria um movimento nosso de retorno à nossa trajetória espiritual saudável, sair da terceira para a segunda ordem da escala espírita, vencer as nossas paixões morais, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a mágoa e assim por diante. Nós vamos aqui nos ater ao termo caridade, a sua definição filosófica sofisticada na obra de Allan Kardec, e logo depois nós vamos poder debater como aplicar isso na nossa dinâmica familiar. Allan Kardec vai definir a caridade no item 886 de O Livro dos Espíritos, ao indagar sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas não o verdadeiro sentido absoluto, o verdadeiro sentido conforme entendia Jesus.
Jesus, um espírito da primeira ordem da escala, um espírito puro, um espírito perfeito, que já passou por tudo isso. Qual o verdadeiro sentido? E a resposta dada também é uma resposta conhecida daqueles que estudam o espiritismo. O problema não é esse. O problema é saber por que eles ofereceram essa resposta e essa construção. Abramos aqui um parêntese. Façamos um exercício de imaginação. Vamos imaginar que nós estamos dentro de uma cápsula num lugar distante da Terra, isolados. Estamos dentro dessa cápsula sem som, sem luz, sem a presença de ninguém, sem nada, né? Sem cheiro. Só nós dentro dessa cápsula. Qual é a única modalidade de interação com o meio de que eu disponho, estando isolado nessa cápsula? Eu só consigo pensar. Só consigo pensar sobre mim, sobre os outros. Só me resta pensar. Fico ali 1, 2, 3 dias só pensando. No quarto dia, um holofote se acende. E sob esse holofote, uma maçã argentina, daquelas que custam R$20 lá em Itajaí, né? Uma maçã argentina na minha frente e um holofote. O que acontece nesse momento? Além de eu pensar, eu vejo aquela maçã, eu começo a cheirar a maçã, eu começo a alimentar em mim desejos, paixões. A maçã reage sobre mim, gerando as paixões, um outro termo técnico que Allan Kardec emprega na sua obra. Paixões são os sentimentos, as emoções que decorrem da reação em relação a um evento externo. Então eu começo a desejar, saborear, salivar, e o que eu faço? Com o Jefferson, até sorriu ali. Eu vou lá e mordo a maçã. Então eu passo, além de pensar, além de sentir, agora a agir sobre a maçã. Eu mordo a maçã. Amplie isso para a nossa vivência social e particularmente para a nossa vivência familiar, porque a família é uma configuração muito específica, né, da lei de sociedade. Todos os dias eu penso, todos os dias eu sinto. Nesse sentir estão as emoções, estão os desejos, estão as minhas paixões. Paixões, né, como modernamente se conhece aí na ciência acadêmica como emoções. E eu ajo todos os dias sobre as pessoas. Essas são as 3 modalidades fundamentais e irredutíveis da filosofia clássica e da filosofia espírita, de que eu disponho para interagir com o meio à minha volta. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Isso faz sentido? Não são redutíveis, porque cada uma tem a sua função. E elas acontecem ao mesmo tempo. Elas não acontecem assim de uma forma didática. Todos os dias eu estou pensando, estou sentindo por conta das ações que os outros, né, geram sobre mim, e todos os dias eu estou agindo sobre as pessoas, ao falar, dizer coisas sobre elas, ao tocá-las todos os dias, ao escrever a respeito. Quando eu olho para a resposta dada por Allan Kardec nessa discussão com os espíritos, eu tenho ali contempladas virtudes para as 3 modalidades possíveis e irredutíveis de interação com o meio familiar ou com o meio social. Quando eu preciso buscar uma virtude para pensar, que virtude eu vou buscar? Estamos aqui falando do conceito espírita, e não do dicionário, do conceito filosófico espírita de caridade. Quando eu preciso qualificar os meus pensamentos, que virtude eu vou buscar? A virtude da indulgência. Vocês vão ter a oportunidade de, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de se deparar com um texto de José, o espírito protetor. É um texto fascinante, profundo, que também dá a dimensão desse espírito que ali disserta. Ele vai dizer que a indulgência é a virtude, né, que nós devemos buscar para qualificar os pensamentos. A indulgência vai me permitir fazer um juízo suave do outro, vai me permitir, mesmo vendo os defeitos do outro, destacar os pontos que são positivos no outro. É o juízo suave, é o juízo doce que eu faço. O rigor eu deixo para aplicar a mim mesmo, mas em relação aos outros, eu aplico esse juízo suave. Claro que o tema vai ser desdobrado ali mesmo, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec discute com o Espírito São Luís. Mas e se o que o outro faz provoca o mal para a coletividade? Eu devo ser indulgente? Deve ser indulgente também. No entanto, o dever moral do cristão é denunciar o mal que o outro faz à coletividade, até para que não haja mais prejuízo às vítimas e para que o malfeitor interrompa o curso da ação má.
né? Mas quando se trata de um defeito particular, que diz respeito só à pessoa, vamos pensar aqui na vida familiar, um filho, uma filha, que cometem um erro na sua experiência de crescimento, a aplicação da indulgência é trabalhar o nosso pensamento para fazer um juízo suave, para poder aqui já no mundo do pensamento, né, acolher o filho, a filha, e não só o filho e a filha, estamos falando aqui da sogra, do sogro, do cunhado, da esposa, do esposo, de todos aqueles que compõem o nosso contexto social. A indulgência é a virtude que qualifica os meus pensamentos. Quem quiser aprofundar, lá está o texto de José, o Espírito Protetor, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Então, meu pensamento está aqui qualificado pela indulgência. Tá. E o mundo dos sentimentos? Aquele que decorre da ação dos outros sobre mim. Quando eu sou ofendido, quando eu sou agredido, que virtude eu devo buscar? E o que é que os Espíritos colocam lá? O perdão. Porque o conceito de caridade é indulgência, perdão e benevolência. O perdão estará trabalhado nesse mesmo capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, agora numa dissertação do Espírito Paulo. Só isso. Paulo, o apóstolo, escreve sobre o perdão. O perdão merecerá, no mínimo, nesse capítulo, umas 7 ou 8 páginas, né, de dissertações, e em outros capítulos também, para vermos aí como se trata de uma virtude fundamental, essa que nós devemos buscar. O perdão, em síntese, seria criar condições para viabilizar uma reconciliação com a pessoa que nos ofende. Todos os dias. Isso acontece dentro de casa. Somos ofendidos, agredidos, a mágoa surge, mas o perdão é o filtro que eu vou colocar no meu coração para evitar que o mal que o outro me faz se converta num mal também que eu possa fazer a ele. Então, o perdão não é levar o inimigo para casa. Isso nós fazemos em família, quando renascemos, né, como inimigos e adversários dentro do mesmo lar. Mas, às vezes, a gente recebe a agressão de fora. O perdão é não devolver o mal. E o perdão é agir de uma forma indulgente e de uma forma humilde, a ponto de não ferir a suscetibilidade daquele que nos ofende e deixar o sinal aberto para uma possível reconciliação, preferencialmente ainda nesta vida, porque depois que o adversário desencarna, vocês sabem das consequências, não é? E como é que eu qualifico? Depois de qualificar os pensamentos com a indulgência, depois de qualificar os sentimentos com o perdão, que virtude eu vou buscar para qualificar as minhas ações? Todos os dias eu ajo sobre os outros. Como é que eu posso qualificar? Isso vai ser discutido por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, lá pelo item 640, 643, 649. A benevolência é o desejo, é a vontade, é o desejo transformado em ação do bem, é agir no bem. E ela tem alguns pilares aí que são importantes. Primeiro, deve ser uma ação desinteressada, sem intenção oculta. Segundo, deve ser uma ação incondicional, independentemente das circunstâncias, e ela deve ser uma ação feita para todos, extensiva a todos, sem distinção. Não somente aqueles de quem gostamos ou aos nossos familiares. A benevolência deve ser para todos, inclusive paranaenses, curitibanos, argentinos, europeus, né? Não importa. O ser benevolente, o ser virtuoso e caridoso faz o bem de forma indistinta e sem esperar recompensa. A pergunta que fica aí para nós discutirmos em conjunto é como aplicar isso na nossa família e se é possível aplicar isso na nossa família. Recordando que a caridade é um conjunto de 3 virtudes, indulgência, benevolência e perdão. Cada virtude corresponde a uma modalidade de interação que eu tenho com o meu meio externo, dentro de mim mesmo, e ela asseguraria o resumo de todos os deveres. E o dever nos assegura, por consequência, a consciência tranquila. E a consciência tranquila é um dos requisitos para uma vida feliz. Para vocês verem que não é tão simples, né? Preciso primeiro construir essas virtudes, aproveitar a minha existência para consolidá-las. Depois disso, eu tenho a consciência tranquila, mas eu precisarei construir outros requisitos para ter uma vida relativamente feliz num planeta de expiação e de provas. Isso fez sentido para vocês? Está aberto, né, para a gente bater um papo, tiver alguma pergunta, e aí, com base nesses princípios expostos, nós poderemos começar a aplicação disso, o desenvolvimento disso, o desdobramento disso na nossa pauta familiar. Nós não vamos dizer como cada um aqui deve agir, né, dentro da sua realidade, mas, dados os princípios, como é que eu posso convertê-los em aplicação moral diária? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Senão eu vou começar. Posso, Márcio? Claro, vocês é que mandam. Márcio, por que muitas vezes é mais fácil a gente ter esse ato de caridade para com pessoas que não são da nossa família do que aqueles que são da nossa família? Vou justificar a minha pergunta. Você, quando analisou o termo caridade, como entendia Jesus, você começou por indulgência. Você não começou por benevolência, você começou por indulgência e perdão.
Será que nós nos incomodamos muitas vezes com o nosso comportamento? Por que a gente não consegue entender a atitude daqueles nossos familiares? Porque a gente quer começar por benevolência, a gente quer começar sendo bom. É que a gente deveria primeiro começar, não sei a pergunta que eu te faço, né? Indulgência por entender que todos eles, cada um está no seu nível evolutivo, cada um pensa, sente e age de forma diferente. Se a gente começar por ali, talvez a gente vai entender e vai conseguir ser bom para essas pessoas. Gostaria da sua colocação, por favor. Eu acho que sim, Giacomini. Seria uma estratégia, né? Começar a alimentar pensamentos e juízos mais suaves. Aquilo que hoje se fala em termos de empatia, né? Ou de compaixão para com o outro. Por que agiu assim? Será que o momento não era bom? E agora a gente dispõe de outras ferramentas para compreender que dentro da família, não raras vezes, estamos adversários, desafetos reunidos. Então, poder compreender isso, e mesmo que não seja possível a benevolência através do ato concreto, nós já conseguiremos viabilizar isso através do pensamento, né? Mantendo aqui um juízo suave, mais doce, sobre a pessoa que está ao nosso lado, na nossa caminhada. Talvez seja mais difícil em família, porque em família a gente tem uma proximidade maior, a gente tem aí as lembranças, né, transatas, né, dos nossos desafetos, um pouco mais presentes no campo dos sentimentos. Então, é possível que isso inviabilize, de algum modo, uma reconciliação. Mas, se estamos atentos, nós já começamos pela indulgência, né? Colocando-nos no lugar do outro, para que a gente possa, num outro momento, não devolver, não passar recibo, né, por uma agressão, por uma ofensa, né, ou por uma isca ali, por uma briga, todo dia. Às vezes deixa um chinelo jogado lá no meio da sala, já é suficiente para começar, né, e disparar o gatilho de toda uma relação intoxicada já pela agressividade. É ficar atento todos os dias para esses sinais pequenos, já no mundo dos pensamentos. E se a benevolência, o ato concreto, não é possível nesse momento, nós já temos, né, a indulgência a nosso favor aqui dentro do nosso mundo íntimo. Orar pelo outro, poder imaginar, criar, né, situações dentro do pensamento, onde eu abraço, onde eu perdoo, onde eu sou perdoado, para que o nosso mundo interior não se contamine. Porque tudo começa ali mesmo. Nessa modalidade que é minha, irredutível, e que é do próprio do espírito, que é o pensamento. A indulgência seria um caminho, na minha opinião, como estratégia, mas cada um vai saber o que fazer aí. Às vezes não basta a indulgência, às vezes é preciso realmente o ato concreto. E em família a gente é convidado a tudo, ao sacrifício em relação aos filhos, ao sacrifício em relação à companheira, ao companheiro de caminhada. É a benevolência irrestrita, sem saber quem está ali por trás. Essa é a bênção do esquecimento, sem saber se ali atrás está realmente um adversário, alguém a quem prejudicamos, alguém que nos prejudicou. A família é um convite permanente ao perdão, pelas suas configurações muito particulares, né, consanguíneas. Em casa a gente tem, além de consanguíneos, a gente tem não consanguínea, né? Uma criança que nós adotamos e vamos para a luta juntos. Com todas as dificuldades, a gente vai ter que retemperar essa relação na base da indulgência. Jefferson? Márcio, quando eu estava falando, né, nessas questões que a gente às vezes dá importância, né, como você usou o exemplo ali, deixa um chinelo fora do lugar, já é motivação para a gente aí trazer, né, uma série de consequências aí que podem efetivamente, né, comprometer muitas vezes esse relacionamento, né, esses laços familiares, né. E aí eu estava pensando, né, o quanto disso, né, ainda está vinculado porque talvez nós ainda somos extremamente materialistas, né, ou seja, nós não conseguimos enxergar que somos espirituais, né, somos espíritos em si, e nós damos muita importância para a questão da questão da matéria, essas questões do dia a dia, sem nos importar, né, com quem nós na essência somos, que somos espíritos, né. Não sei se o meu raciocínio estaria certo, isso influencia, nós precisamos trabalhar essa questão de sermos mais espiritualistas ou entender que somos espíritos, é isso? Que digam vocês que estão aqui num sábado de manhã, procurando debater com toda a comunidade aí da Sexta URI, aquilo que é o aprendizado das leis mais importantes, né? Tem gente aí aprendendo leis da física, da química, mas qual matéria será mais importante, de fato, para a conquista da nossa felicidade, né? Como indivíduos, como família, como sociedade? São essas. A gente perde um tempo danado, né? Danado na nossa vida, estudando coisas que não nos trarão, né, um domínio sobre nós mesmos, como aquilo que o Espiritismo oferece. O Espiritismo bem estudado, bem compreendido, uma vez que a gente consolide, né, essa perspectiva da imortalidade, meu Deus, a gente passa a ver as questões pequenas de forma distanciada. É muito pequeno para me incomodar com o chinelo. Se a outra pessoa ainda está nessa vibe de se incomodar com a toalha molhada ou com o chinelo, que eu tenho indulgência, para que eu faça um juízo suave e entenda a situação dela. Mas eu me incomodar, aí eu preciso realmente prestar atenção. Eu começar a me incomodar com picuinha, com luz acesa, com luz apagada, com chinelo, daí eu preciso revisar, né, se as minhas convicções a respeito da imortalidade mesmo, elas estão consolidadas em mim ou não, né? Se eu estou com o pé no materialismo ainda, e outro no espiritismo para ver qual que vai me salvar primeiro. Então, mas olha, vocês aí são, para mim, a esperança de que não foram vãs, né, as tentativas que Allan Kardec fez. Estamos interessados aqui em como, de forma prática,
né? É obter aí conhecimento para poder aplicar. Os Espíritos estão nos assegurando que essa é uma felicidade, né, possível, está ao nosso alcance, ainda que relativa, e ela não depende de muita coisa, depende do nosso esforço, da nossa vontade mesmo. Veja, a indulgência está nas nossas mãos, o perdão é decisão nossa. E a benevolência, a gente criará situações todos os dias. A pessoa benevolente, ela cria ensejo todos os dias para ser benevolente. Ainda que esteja no leito do hospital e não possa falar, ela vai poder pensar e orar, né, para o assistente que está ali, para o enfermeiro, para a enfermeira, para o médico, para a equipe toda, vai poder emitir bons pensamentos para, né, os seus familiares. Se estiver, por exemplo, restrita de liberdade num presídio, da mesma maneira, ela poderá. Ninguém de nós pode escapar disso aí, né? Basta que a gente atropele alguém aí numa situação, né, em que a gente seja julgado, daqui a pouco, né, o que acontece conosco? Podemos estar restritos na nossa liberdade. E lá nós poderemos também ser indulgentes, ser, né, benevolentes, praticar o perdão. Então a decisão é nossa. O outro, se o outro não compreendeu, né, o Espiritismo como o apelo supremo que Deus faz a nós, o apelo supremo significa é o que temos de melhor nesse momento. O Espiritismo é esse apelo, porque a construção que Allan Kardec faz, racional, didática, filosófica, precisa, né, clara, não deixa margem a dúvidas. Basta a gente mergulhar ali, né, com tranquilidade e com paciência, que os conceitos estão dentro dela. Ele dá nome aos bois, gente. Inveja está ali conceituada, ciúme está ali trabalhado, está tudo ali. Basta que a gente compreenda cada paixão nossa e possa criar estratégias criativas e práticas, né, de trabalhá-las no nosso contexto familiar, social. Allan Kardec não se preocupa muito com as questões de moral prática, porque essas estão nas nossas mãos. Mas ele dá princípios, conceitos, definições claras para que a gente possa colocar isso, né, na nossa vida. Você pode ver que na obra dele não tem preocupação ali se a pessoa é careca, se tem barba, se ela usa brinco, se tem uma tatuagem no braço. Isso é moralismo, né? O espiritismo não entra nesse aspecto. Mas os princípios estão ali postos para que a gente possa transformar isso de forma criativa no nosso dia a dia. Vitor, por favor. Bom dia a todos. Obrigado até agora, Márcio, pelas excelentes colocações, né? Colocaste aí um bloco de informações que conectadas fazem todo sentido. A questão é, vou repisar aqui o que o Jacobini perguntou no começo, né? Nós temos uma grande facilidade na casa espírita de fazermos o nosso trabalho, né? De acolhermos aquele que chega, sermos empáticos, pacientes, etc. e tal. E essa mesma dificuldade que não temos lá se estabelece em casa, né? Que é o nosso problema de sempre, né? Fazermos o que a gente faz na casa espírita, até com certa leveza, fazermos entre os nossos próximos. Existe alguma receita para isso? Essa é a pergunta desafio. Tem. O pior, Vitor Hugo, é que tem. Quando Allan Kardec estuda o tema das paixões, pouco diferente das ciências materialistas, que dizem que tem pessoas que têm ciúme e elas não vão conseguir vencer o ciúme, vão ter que tomar remédio para isso, vai esquecer, né? Allan Kardec e os espíritos discutem o tema das paixões. Então, paixões seriam as emoções e os sentimentos que decorrem, né, da ação externa sobre nós. Uma pessoa age sobre nós e a gente tem a paixão. Nós somos espíritos da terceira ordem, a menos que haja alguém aqui que nunca tenha sentido ciúme, inveja, raiva, né? Que daí se apresente, por favor, que a gente quer conhecer o espírito da segunda ordem, ou mais, né? Então, os espíritos da terceira ordem trazem dentro de si essas, né, essas paixões ainda predominantes, as más paixões. Então, existe como vencer esses arrastamentos? Essa é a discussão de Allan Kardec com os espíritos. A ciência acadêmica materialista dirá que não. Allan Kardec dirá que sim, pela vontade. Não tem outro segredo, outra receita que não seja a firme disposição de atacar diariamente os nossos maus pendores. Não tem jeito, Vitor. Todo dia, quando surge um pensamento ruim, eu preciso combatê-lo. Todo dia, quando eu me pego fazendo algo ruim para outro, eu preciso combater isso em mim. Todo dia, né? Perseguir esse meu mal pendor com vontade, que significa o desejo colocado em prática mesmo, não só o desejo, não só nos lábios, mas a ação mesmo, combatendo, sendo rigoroso comigo mesmo. A gente vai se aborrecer, a gente vai ficar triste, a tristeza tem a sua finalidade, é essa mesmo, é nos mostrar que alguma coisa não está bem, a gente vai ficar bravo, mas é todo dia o combate. Se a gente conseguir nessa encarnação consolidar a indulgência, eu acho que já foi um passo, né? Eu não consegui. Esse é um desafio para mim, e todos os dias eu estou procurando cuidar da minha boca, dos meus pensamentos, fofoca, né? Um juízo que eu faço do outro, cuidar com as redes sociais, campo fértil, né? Para a gente colocar em prática a falta da caridade, a falta da indulgência. Mas o segredo é a vontade. Assim, não tem remédio, não tem nada. É vontade, porque o problema está no espírito, não está no corpo, não está no perispírito, está no espírito. Então ali só o espírito pode agir. Vontade.
Márcio, tu falou em vontade, né? Todos nós temos muita vontade, mas nós ficamos muito contentes quando não aconteça do jeito que a gente está pedindo, né? Que a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Mas eu passo a palavra para o Mauro. Oi, bom dia, gente. Bom dia, Márcio. A única coisa que eu queria acrescentar, o Vitor Hugo ainda falou ainda há pouco da forma diferente como nós agimos dentro da casa espírita e como nós agimos ou pensamos, nos sentimos dentro de casa, dentro do próprio lar. E apenas me lembrei, então, de uma fala do Chico Xavier, quando ele disse assim, no centro espírita, se alguém chegar e cuspir no chão, o que a gente deve fazer é simplesmente pegar um pano, limpar e agradecer. Acho que a gente precisa começar a fazer isso dentro de casa, não se importar muito, né, com aquele chinelo fora de lugar, com a pasta de dente apertada de forma diferente, ou porque alguém deixa um copo sujo sobre a pia. É claro que a gente precisa estar atento à educação, informar, mas de que forma informar? Talvez agindo, né? Antes da gente fechar a sala, tem mais uns 2, 3 minutinhos. Quer fazer mais alguma complementação? Apenas, Jacomini, exaltar a grandeza do trabalho de Allan Kardec. Os espíritos que vêm depois de Allan Kardec dão grandes contribuições na moral prática. De tempos em tempos, as psicografias, os livros produzidos trazem contributos à moral prática, aos assuntos onde a gente pode aplicar. Então, temas, né, como o abortamento, as condutas sociais, são trabalhados, mas os princípios e as leis estão na obra de Allan Kardec, para que a gente possa se apropriar e criativamente aplicá-las no nosso dia a dia. Em vão a gente vai procurar resposta para tudo, mesmo porque o Espiritismo não tem resposta para tudo. Tem assuntos que são, né, de cada ciência, e cada uma delas tem o seu escopo. O escopo do Espiritismo é o espírito, a sua origem, natureza, destinação, suas relações com o mundo corpóreo e as consequências morais advindas dessa relação. Então, minha sugestão é que a gente mergulhe mesmo, né, em obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, para poder, em nos apropriando dos princípios, né, partir para a ação moral prática de maneira realmente criativa, aquilo que a gente pode dar conta. Mas os espíritos não nos iludem. A felicidade vai depender de um esforço diário, de vontade firme, de determinação para combatermos os nossos vícios morais ainda, que estão aí expressos na falta de indulgência, na ausência do perdão, na mágoa excessiva, na negligência, né, na inanição, quando vemos aí a necessidade à nossa volta e nos fazemos indiferentes. Na família, nós temos o campo social adequado para todos os dias colocar em prática, né, essa moral, esses princípios. Quem nos dizem isso são os espíritos que estão na segunda ordem da escala espírita, com um lugar de fala muito próprio. Aqueles que já conquistaram uma felicidade superior à nossa, aqueles que habitam mundos melhores, mundos onde a felicidade deles tem como base o amor recíproco, que se devotam uns aos outros, conforme Allan Kardec apresenta lá na questão 967 do Livro dos Espíritos. É este tipo de mundo que aguarda o espírito que na Terra decide com vontade firme vencer e superar as suas más inclinações. Solicitamos a Mafalda, então, por favor, que proceda a prece final. Convido a todos para mantermos o nosso pensamento no Pai, no Mestre, Jesus, nosso amigo, e na espiritualidade, para agradecermos por mais essa oportunidade de estarmos aqui neste momento de aprendizado, que com certeza nos levará a melhores escolhas para podermos continuar trilhando o nosso caminho evolutivo, tendo como bússola os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Nossos agradecimentos ao Márcio por dividir conosco tantas orientações e reflexões importantes que farão, com certeza, toda a diferença. Muito obrigada, Senhor. Esteja sempre conosco. Muito obrigada.